Ricardo, um nome que ecoava nos corredores da Faria Lima, personificava o sucesso em São Paulo. Sua cobertura duplex, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, era um santuário de luxo e sofisticação. A garagem abrigava uma coleção de carros importados, cada um mais extravagante que o outro, reflexo de um patrimônio construído com astúcia e determinação. Seus ternos, cortados sob medida por alfaiates renomados, eram impecáveis, a imagem perfeita de um homem no auge do poder. A vida de Ricardo era um desfile constante de eventos exclusivos, jantares em restaurantes estrelados e viagens para destinos paradisíacos. No entanto, por trás da fachada de opulência, uma crescente sensação de vazio o consumia. O brilho dos holofotes parecia cada vez mais ofuscante, a busca incessante por mais bens materiais já não preenchia o buraco existencial que se abria em seu interior. O dinheiro, que antes fora sinônimo de felicidade, agora se mostrava um companheiro frio e distante. Em meio à rotina frenética e artificial, Mariana, sua assistente pessoal, era um contraponto silencioso. Eficiente, discreta e sempre atenta aos detalhes, ela contrastava com o estilo de vida extravagante de Ricardo. Sua presença, embora constante, era quase imperceptível, como uma sombra que o acompanhava em todos os compromissos. Mariana era a engrenagem que mantinha a máquina da vida de Ricardo funcionando sem sobressaltos, a pessoa que resolvia os problemas antes mesmo que eles surgissem. A dinâmica profissional entre os dois era pautada pelo respeito mútuo, mas mantinha uma distância intransponível, uma barreira invisível imposta pelas diferenças sociais e econômicas. Ricardo a via como uma funcionária competente, mas pouco sabia sobre sua vida pessoal, seus sonhos e suas lutas. Mariana, por sua vez, admirava a inteligência e a perspicácia de Ricardo, mas também sentia uma pontada de inveja ao observar seu estilo de vida luxuoso. Ela sabia que jamais teria acesso àquele mundo de abundância e privilégios. As dificuldades financeiras eram uma constante em sua vida, uma batalha diária para equilibrar o orçamento e garantir o sustento da família. Cada centavo era cuidadosamente planejado, cada gasto era motivo de preocupação. No entanto, Mariana se orgulhava de sua honestidade e de sua ética de trabalho. Ela acreditava que, com esforço e dedicação, poderia construir um futuro melhor para si e para seus entes queridos. A rotina de Ricardo foi interrompida por um chamado urgente. Uma reunião crucial com investidores estrangeiros havia sido marcada para o dia seguinte. A negociação envolvia um contrato milionário que poderia impulsionar a empresa para um novo patamar. Ricardo sabia que a apresentação deveria ser impecável, cada detalhe meticulosamente planejado. Ele enfatizou a importância da imagem e do profissionalismo, a necessidade de transmitir confiança e credibilidade aos investidores. A primeira impressão era fundamental, e qualquer deslize poderia comprometer o sucesso da negociação. A manhã da reunião amanheceu ensolarada em São Paulo, mas o clima dentro da cobertura de Ricardo era carregado de uma tensão palpável. Ele, impecável como sempre, trajando um terno sob medida de um tom azul profundo que realçava seus olhos claros, revisava os últimos detalhes da apresentação. A cada movimento, exalava a confiança calculada de um homem acostumado a ter o controle. Hoje, no entanto, algo parecia diferente. Uma sombra sutil pairava sobre seu semblante, um pressentimento incômodo que ele não conseguia identificar. Mariana, por sua vez, estava visivelmente mais nervosa do que o habitual. Sua postura, geralmente impecável e profissional, demonstrava uma agitação contida. Ela se movia com uma pressa incomum, verificando documentos e organizando a mesa de reuniões com uma intensidade quase frenética. Ricardo notou que ela evitava contato visual, o que era atípico, considerando a sua habitual cordialidade e eficiência. Algo claramente a perturbava, mas ele não conseguia decifrar o que era. O que realmente chamou a atenção de Ricardo foi a forma estranha como Mariana se movimentava perto da porta do escritório. Ela parecia estar escondendo algo, realizando movimentos rápidos e furtivos como se não quisesse ser notada. Primeiro,
Ricardo pensou que ela estivesse apenas ajustando algo na decoração, talvez um vaso de flores ou um quadro. Mas a repetição dos movimentos, e a clara hesitação em seu rosto, despertaram sua curiosidade. Era evidente que algo não estava certo. A curiosidade, que no início era apenas um leve interesse, começou a se transformar em uma necessidade premente de descobrir o que estava acontecendo. Ricardo não era do tipo que ignorava detalhes, especialmente quando esses detalhes envolviam sua equipe e a imagem de sua empresa. Ele sabia que a reunião com os investidores era crucial, e qualquer sinal de desorganização ou falta de profissionalismo poderia comprometer o sucesso do negócio. Decidiu, então, investigar discretamente o que Mariana estava escondendo. Aproveitando um momento em que Mariana se ausentou para buscar café, Ricardo se aproximou da porta do escritório, o local onde ele a vira se movimentar de forma suspeita. Ele examinou o ambiente com cuidado, procurando por algo fora do lugar. Inicialmente, não encontrou nada. Mas, ao olhar mais atentamente, percebeu um vaso de plantas ligeiramente deslocado, como se tivesse sido movido às pressas. Intrigado, Ricardo se abaixou e olhou atrás do vaso. O que ele viu o deixou perplexo. Escondidos atrás do vaso, estavam os sapatos de Mariana. Não eram sapatos de grife, como os que ele próprio usava, nem mesmo sapatos novos ou bem conservados. Eram sapatos simples, de um modelo básico, visivelmente desgastados pelo tempo e pelo uso. O que mais chamou a atenção de Ricardo, no entanto, eram os buracos. Pequenos, mas inegáveis, buracos que revelavam as meias finas e desbotadas de Mariana. A visão daquele par de sapatos rasgados contrastava drasticamente com a imagem impecável que ela sempre se esforçava para manter. O impacto inicial da descoberta foi uma mistura de confusão e leve irritação. Ricardo, acostumado a um ambiente de luxo e perfeição, não conseguia entender por que Mariana, uma funcionária tão dedicada e eficiente, estaria usando sapatos em tal estado. Ele pensou, por um breve momento, que talvez ela estivesse apenas guardando aqueles sapatos para uma eventual emergência, ou que talvez estivesse planejando consertá-los. Mas a expressão de vergonha e apreensão que ele havia notado em seu rosto antes sugeria algo mais profundo. Aos poucos, a irritação inicial começou a se dissipar, dando lugar a uma sensação de desconforto e estranhamento. Ricardo percebeu que havia algo de errado com sua própria reação. Por que ele estava tão incomodado com o fato de Mariana usar sapatos rasgados? Por que ele dava tanta importância à aparência? E, acima de tudo, por que ele nunca havia se dado conta da realidade por trás da fachada profissional de sua assistente? Uma onda de questionamentos começou a invadir sua mente, colocando em xeque seus próprios valores e prioridades. O apartamento de Mariana era pequeno, mas impecavelmente limpo. Situado em um bairro modesto, distante dos arranha-céus de vidro e aço que dominavam o horizonte de São Paulo, era um santuário de tranquilidade em meio ao caos urbano. Cada móvel, cuidadosamente escolhido e posicionado, refletia a personalidade organizada e resiliente de sua dona. As paredes, pintadas em tons claros, eram adornadas com fotografias da família, seus pais, já idosos, e seus 2 irmãos mais novos, ainda em idade escolar. Mariana sentia um profundo senso de responsabilidade por eles, um laço que a impelia a trabalhar incansavelmente. A rotina diária era árdua. Acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã e organizar a casa antes de enfrentar o trânsito caótico da cidade. O salário, embora suficiente para cobrir as despesas básicas, mal permitia luxos. Cada centavo era cuidadosamente planejado e economizado. Roupas e sapatos novos eram um investimento raro, reservado apenas para ocasiões especiais, ou quando o desgaste tornava o uso inevitável. Para Mariana, o trabalho na empresa de Ricardo era mais do que um simples emprego. Representava uma oportunidade de crescimento, de ascensão social e, acima de tudo, de proporcionar uma vida melhor para sua família. Ela se dedicava com afinco a cada tarefa, buscando sempre a excelência. Sua eficiência e discrição eram notáveis, qualidades que a tornavam indispensável para Ricardo.
No entanto, manter a aparência profissional exigia um esforço constante. A pressão para se adequar aos padrões de vestimenta e comportamento da empresa era grande, especialmente quando contrastava com a realidade de suas limitações financeiras. Esconder os sapatos rasgados era uma forma de proteger sua dignidade, de evitar o julgamento e a pena alheia. Era uma tentativa desesperada de se encaixar em um mundo que parecia tão distante de sua realidade. A humilhação de ter que ocultar sua verdadeira situação era um fardo pesado, mas ela o carregava com a força e a resiliência que a caracterizavam. Mariana acreditava que, com trabalho duro e dedicação, poderia superar as dificuldades e alcançar seus objetivos. Ela sonhava com um futuro melhor para sua família, um futuro onde não precisasse mais esconder seus sapatos rasgados. O trabalho era sua esperança, sua ferramenta para construir um futuro mais brilhante. Ela não podia falhar. 656 palavras. Ricardo se viu confrontado com uma realidade que ele, em seu mundo de luxo e privilégios, raramente encarava de frente. A imagem dos sapatos rasgados de Mariana, escondidos atrás do vaso, pairava em sua mente como um espectro acusador. A disparidade entre suas vidas era gritante, um abismo profundo que se abria sob seus pés. Ele, com seus ternos sob medida, carros importados e jantares em restaurantes estrelados, e ela, lutando para equilibrar o orçamento, escondendo a precariedade de sua situação para manter a dignidade. A vergonha o invadiu como uma onda gelada. Vergonha por ter se preocupado tanto com a imagem, com a aparência impecável que ele tanto prezava. Vergonha por ter julgado Mariana, mesmo que em pensamento, por sua discrição e aparente timidez. Ele nunca havia se dado ao trabalho de enxergar além da fachada profissional, de compreender a complexidade da vida daquela mulher que, dia após dia, o auxiliava com tanta eficiência e dedicação. Seus próprios valores começaram a se desmoronar como um castelo de areia. O que realmente importava? O sucesso financeiro, a ostentação, o reconhecimento social? Ou a empatia, a compaixão, a capacidade de se conectar com o ser humano por trás do cargo e da aparência? A imagem dos sapatos rasgados era um espelho que refletia sua própria superficialidade, sua cegueira diante das dificuldades alheias. As lembranças de sua própria trajetória o assaltaram. Ele também havia começado de baixo, lutando contra as dificuldades, enfrentando obstáculos aparentemente intransponíveis. Lembrou-se do tempo em que ele próprio precisava economizar cada centavo, em que a roupa de marca era um luxo inatingível e o aluguel era uma preocupação constante. Onde ele havia se perdido? Em que momento se distanciara tanto daquela realidade, a ponto de se tornar insensível às necessidades dos outros? A ascensão meteórica, o sucesso estrondoso, o poder e a riqueza o haviam isolado em uma bolha de privilégios, obscurecendo sua visão e endurecendo seu coração. A verdade é que, em algum momento, ele havia esquecido suas origens, as dificuldades que superara para chegar onde estava. Olhou para si mesmo e viu um homem rico, sim, mas também um homem solitário, desconectado da realidade, preso em um ciclo vicioso de ambição e ostentação. A distância que ele havia criado entre si mesmo e as pessoas ao seu redor era imensa, um abismo que o separava da verdadeira felicidade. Um forte desejo de mudar o invadiu. Ele precisava fazer algo, não apenas por Mariana, mas por si mesmo. Precisava resgatar a humanidade que havia perdido, reconectar-se com seus valores originais, usar sua riqueza para fazer o bem. No entanto, ele se sentia paralisado, sem saber como agir. Como ajudar Mariana sem humilhá-la, sem expor sua vulnerabilidade, sem transformá-la em objeto de caridade? A reunião com os investidores, que antes era sua prioridade máxima, agora parecia insignificante. Ele não conseguia se concentrar nos números, nas projeções, nos lucros. A imagem dos sapatos rasgados era muito mais impactante, muito mais real do que qualquer planilha ou gráfico. Ele sabia que precisava fazer algo, e precisava fazer agora. A consciência pesava sobre ele, como uma âncora que o impedia de seguir em frente. Aquele dia,
que prometia ser um marco em sua carreira, transformou-se em um divisor de águas, um momento de profunda reflexão e transformação pessoal. Ricardo respirou fundo, sentindo o ar-condicionado gélido contrastar com a leve transpiração que começava a surgir em sua testa. A reunião era crucial, e a imagem, como sempre, importava. Mas, de repente, tudo parecia menos importante. Aquele pequeno detalhe, os sapatos de Mariana, haviam aberto uma fenda em sua armadura de autossuficiência e sucesso. Ele a observava de relance, enquanto ela organizava os últimos documentos, a postura um pouco mais rígida que o normal. A preocupação era palpável, quase física, pairando no ar como uma névoa densa. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia exatamente o que. A ideia de simplesmente oferecer dinheiro parecia grosseira, uma demonstração de poder que só serviria para humilhá-la ainda mais. Ele precisava encontrar uma forma de ajudá-la sem ferir seu orgulho, sem expor sua vulnerabilidade. Era um desafio delicado, um jogo de xadrez emocional que exigia cuidado e sensibilidade. Ricardo pensou em cancelar a reunião, alegar uma indisposição repentina. Era uma desculpa esfarrapada, mas ganharia tempo para pensar, para encontrar uma solução. Ele pigarreou, atraindo a atenção de Mariana. Mariana, ele disse, tentando manter a voz calma e firme, preciso te informar que terei que adiar a reunião. Ela o olhou, surpresa, com as sobrancelhas arqueadas em um gesto de interrogação silenciosa. Não estou me sentindo muito bem. Acho que preciso descansar um pouco. A mentira soava amarga em sua boca, mas era o menor dos males, pensou ele. Está tudo bem, Ricardo? Perguntou Mariana, a voz genuinamente preocupada. Precisa de alguma coisa? Posso pegar um remédio, preparar um chá. Ricardo sorriu levemente, agradecido pela preocupação. Não, obrigado, Mariana. Só preciso de um pouco de repouso. Por favor, remarque a reunião para amanhã. E, por favor, venha à minha sala antes de ir para casa. Preciso conversar com você. Ela assentiu, visivelmente aliviada por ele não estar gravemente doente, mas ainda curiosa sobre o motivo da conversa. Ricardo esperou que ela terminasse de organizar os papéis e, então, indicou a porta de sua sala com um gesto. Quando Mariana entrou, ele se levantou e fechou a porta, criando uma atmosfera de confidencialidade. Ele não queria que ninguém ouvisse o que eles iriam conversar. Sente-se, Mariana, ele disse, apontando para uma das cadeiras em frente à sua mesa. Ele próprio se sentou, apoiando os cotovelos na mesa e juntando as mãos, um gesto que ele sabia que transmitia seriedade. Queria conversar com você sobre algo importante, ele começou, hesitantemente. Percebi que você parecia um pouco tensa hoje. E, bem, eu vi os seus sapatos. As bochechas de Mariana coraram instantaneamente, e ela desviou o olhar, envergonhada. Ricardo se apressou em continuar, tentando amenizar a situação. Não precisa se sentir constrangida, Mariana. Acontece com todo mundo. Mas eu queria saber se você está precisando de alguma ajuda. Ele evitou a palavra dinheiro, substituindo-a por um termo mais genérico e menos ofensivo. Sei que a vida em São Paulo não é fácil, e que às vezes as coisas apertam. Mariana permaneceu em silêncio por um momento, ponderando suas palavras. Finalmente, ela respirou fundo e disse: sim, Ricardo. A verdade é que as coisas não estão fáceis. Tenho algumas contas atrasadas, e, bem, os sapatos foram a gota d'água. Ela hesitou, como se estivesse com medo de admitir sua vulnerabilidade. Ricardo a incentivou com um olhar. Não precisa ter vergonha, Mariana. Todos nós passamos por dificuldades em algum momento da vida. Ele então ofereceu a ajuda de forma mais direta, mas com o máximo de tato possível. Eu gostaria de te ajudar, Mariana. Não como uma caridade, mas como um gesto de reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação. Você é uma assistente excelente, e eu não quero que você se preocupe com coisas que não deveria. Mariana, hesitante, fitou Ricardo. A proposta, embora generosa, a deixava desconfortável. Receber ajuda daquela magnitude era algo que nunca imaginara.
A vida a ensinara a lutar sozinha, a depender unicamente de si para superar os obstáculos. Aceitar a oferta de Ricardo parecia, de certa forma, uma admissão de fracasso, uma confissão de que não era capaz de vencer as dificuldades por conta própria. Mas a verdade é que as dificuldades a sufocavam. No entanto, ao observar a sinceridade nos olhos de Ricardo, a genuína vontade de ajudar, Mariana começou a reconsiderar. Percebeu que não se tratava de caridade, mas sim de um gesto de solidariedade, de um reconhecimento do seu valor como profissional e como pessoa. Ricardo não a estava diminuindo, mas sim oferecendo uma oportunidade de recomeçar, de ter um pouco mais de tranquilidade para cuidar de sua família. As palavras de Ricardo ecoaram em sua mente, lembrando-a de que todos precisam de ajuda em algum momento da vida. Que não havia vergonha em aceitar uma mão estendida, especialmente quando ela vinha de alguém que reconhecia o seu potencial. Lentamente, a resistência de Mariana começou a ceder. Agradeceu a Ricardo com a voz embargada pela emoção e aceitou a ajuda. Um peso enorme saiu dos seus ombros. Ricardo sentiu um alívio imenso ao ver Mariana aceitar sua ajuda. A culpa que o atormentava desde que havia descoberto a situação precária da assistente começou a se dissipar. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito para corrigir as desigualdades do mundo, mas aquele era um pequeno passo na direção certa. Ajudar Mariana era uma forma de honrar suas próprias origens, de lembrar-se de que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas sim na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Com a reunião remarcada para o dia seguinte, Ricardo sugeriu que Mariana o acompanhasse até uma sapataria de luxo ali perto. Mariana hesitou, sentindo-se deslocada naquele ambiente sofisticado. Mas Ricardo insistiu, dizendo que ela merecia ter um par de sapatos novos e confortáveis. Entraram na loja e os olhos de Mariana se arregalaram diante da variedade de modelos e marcas. Nunca imaginara poder comprar algo tão caro. Ricardo a incentivou a escolher o que mais lhe agradasse, sem se preocupar com o preço. Mariana, ainda um pouco constrangida, começou a examinar os sapatos com cuidado. Experimentou alguns pares, sentindo o couro macio e o conforto nos pés. Finalmente, escolheu um modelo clássico e elegante, que combinava com seu estilo e transmitia uma imagem de profissionalismo e sofisticação. Ricardo sorriu satisfeito ao vê-la radiante com os sapatos novos. Era apenas o começo de uma nova fase em sua vida. Mariana experimentou os sapatos novos, um par de saltos elegantes de couro macio. Ela se sentia estranha, quase como se estivesse usando uma fantasia. Nunca havia possuído sapatos tão caros, tão luxuosos. A sensação era simultaneamente emocionante e desconcertante. Agradecida, sim, profundamente agradecida pela generosidade de Ricardo, mas também um pouco culpada. Era um presente tão extravagante, tão fora da sua realidade cotidiana. Ela deu alguns passos hesitantes, observando seus pés no espelho. A postura mudava instantaneamente, mais ereta, mais confiante. Os sapatos pareciam exigir uma certa elegância, uma presença que ela normalmente escondia. Ricardo observava Mariana atentamente. Ele percebeu a sutil transformação em sua postura, a maneira como seus ombros se endireitaram, o brilho renovado em seus olhos. Não era apenas a mudança física, mas algo mais profundo. Uma nova confiança florescendo, uma nova percepção de si mesma. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de alegria e remorso. Alegria por poder proporcionar aquele momento a ela, remorso por ter demorado tanto para enxergar além das aparências. Ele sabia que os sapatos eram apenas um símbolo, mas um símbolo poderoso da mudança que estava acontecendo entre eles. Está se sentindo bem? Ricardo perguntou, com um sorriso gentil. Mariana corou levemente, desviando o olhar. Sim, estou ótima. São lindos, Ricardo. Muito obrigada. Não precisa agradecer, ele respondeu, aproximando-se. Você merece. E não precisa parar por aí. Se precisar de mais alguma coisa, alguma roupa, acessórios, o que for, por favor, não hesite em me dizer. Ela hesitou por um momento, mordendo o lábio inferior.
A oferta era tentadora, mas ela ainda se sentia desconfortável em aceitar tanta ajuda. Ricardo, não quero abusar da sua boa vontade. Não é abuso, Mariana. É apenas um reconhecimento, ele insistiu. Um reconhecimento pelo seu trabalho duro, pela sua lealdade, por ser a pessoa incrível que você é. Além disso, ele acrescentou com um sorriso travesso, preciso de você impecável para impressionar os investidores amanhã. Aquilo a fez rir. Nesse caso, talvez um blazer novo? Exatamente, Ricardo exclamou, batendo palmas suavemente. Vamos encontrar o blazer perfeito. E uma bolsa que combine. E talvez, um colar discreto? Mariana balançou a cabeça, sorrindo. Você está me mimando demais. Eu insisto, ele disse, guiando-a para fora da sapataria. Hoje é o seu dia. O dia em que você se permite brilhar. Enquanto caminhavam pela rua, lado a lado, Ricardo sentiu uma conexão genuína com Mariana. Não era a conexão superficial que ele sentia com seus colegas de negócios, baseada em interesses financeiros e status social. Era algo mais profundo, mais real. Uma conexão humana, baseada na empatia, no respeito e na admiração. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro que ele possuía, mas nas relações que ele cultivava. E ele estava determinado a construir relacionamentos mais significativos em sua vida, começando com Mariana. Ele pensou que talvez, apenas talvez, ele pudesse aprender a ser uma pessoa melhor através dela. Ele olhou para ela caminhando ao seu lado, com os novos sapatos brilhando sob a luz do sol, e sorriu. Aquele era um bom começo. A melhor parte de tudo era que ele sentia que estava dando o primeiro passo para mudar para melhor. Ele a admirava, e ele tinha vergonha do seu antigo eu. O dia da reunião crucial amanheceu. Mariana, vestindo as roupas que cuidadosamente escolhera na noite anterior, sentia um frio na barriga. Não era apenas a importância da reunião com os investidores, mas sim a constante preocupação em manter as aparências. Sabia que Ricardo valorizava a imagem da empresa e a sua própria, e o menor deslize poderia colocar tudo a perder. Respirou fundo, tentando afastar os pensamentos negativos. Ricardo, como sempre, irradiava confiança. Seu terno impecável parecia ter sido moldado sob medida, e o sorriso no rosto transmitia segurança. Observou Mariana, notando um leve tremor nas mãos dela. Aproximou-se, com um olhar atento. Tudo bem, Mariana? Perguntou, com uma voz suave que contrastava com o seu habitual tom de comando. Sim, senhor. Apenas um pouco nervosa com a reunião, respondeu Mariana, tentando disfarçar a ansiedade. Ricardo assentiu, compreendendo a pressão que ela sentia. Relaxe, você está preparada. Confio plenamente em você. Aquelas palavras foram um bálsamo para Mariana, que sentiu um pouco da tensão se dissipar. Sabia que Ricardo depositava grande confiança nela, e não queria decepcioná-lo. A reunião começou pontualmente. Os investidores, homens de negócios experientes e exigentes, analisavam cada detalhe com atenção. Ricardo conduzia a apresentação com maestria, apresentando dados e projeções de forma clara e convincente. Mariana, ao seu lado, auxiliava com informações precisas e relevantes, demonstrando um profundo conhecimento do negócio. Os minutos passavam lentamente, e a tensão na sala era palpável. Ricardo, com sua habilidade de negociação, respondia às perguntas dos investidores com segurança e firmeza, dissipando dúvidas e transmitindo confiança. Mariana, por sua vez, complementava as respostas com dados técnicos e informações adicionais, demonstrando a solidez da empresa. Em determinado momento, um dos investidores questionou sobre a estratégia de expansão da empresa para o mercado internacional. Ricardo, com um sorriso estratégico, cedeu a palavra a Mariana. Mariana, por favor, explique aos senhores a nossa estratégia para o mercado internacional, disse Ricardo, com um olhar de aprovação. Mariana respirou fundo e começou a apresentar a estratégia, detalhando os planos de marketing, as parcerias com empresas locais e as projeções de crescimento. Sua voz era firme e confiante, e suas palavras transmitiam segurança e conhecimento.
Os investidores, impressionados com a sua desenvoltura, a ouviam atentamente. Ao final da apresentação de Mariana, um dos investidores, com um sorriso no rosto, comentou: "Impressionante, Mariana. Você demonstra um domínio notável do negócio. Parabéns." Mariana agradeceu o elogio, sentindo um misto de alívio e satisfação. Sabia que seu desempenho havia contribuído para o sucesso da reunião. Ricardo, com um olhar de orgulho, sorriu para ela. A reunião foi um sucesso. Ricardo conseguiu fechar o negócio com os investidores, garantindo o futuro da empresa. Ao final, os investidores o parabenizaram pelo sucesso e elogiaram a competência de sua equipe. Ricardo, com um gesto de gratidão, agradeceu os elogios e fez questão de ressaltar a importância de Mariana para o sucesso da empresa. Mariana é uma profissional exemplar, dedicada e extremamente competente. Ela é fundamental para o nosso sucesso, disse Ricardo, com um tom de sinceridade que impressionou a todos. Após a reunião com os investidores, o ar na sala ainda vibrava com a energia do sucesso. Ricardo sentia um misto de alívio e satisfação. O negócio havia sido fechado, e a empresa estava em uma posição ainda mais forte. Mas, acima de tudo, sentia uma alegria genuína por Mariana. Ele a chamou para seu escritório, o sol da tarde filtrando-se pelas persianas e iluminando o espaço com um brilho dourado. Ela entrou, um pouco hesitante, mas com um sorriso radiante no rosto. "Mariana", Ricardo começou, sua voz carregada de sinceridade. "Eu preciso te dizer algo." Ela o encarou, seus olhos brilhando com expectativa. "Você foi incrível naquela reunião. Sua apresentação, seu conhecimento, sua postura, tudo impecável." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Você é uma peça fundamental para o sucesso desta empresa, e eu nunca te dei o devido reconhecimento." Mariana corou levemente, um sorriso tímido dançando em seus lábios. "Eu apenas fiz o meu trabalho, Ricardo." "Não, Mariana, você fez muito mais do que isso", ele insistiu. "Você se dedica, se esforça, e sempre entrega o seu melhor. E eu sei que você passou por dificuldades para chegar até aqui." Ele se lembrou dos sapatos rasgados, da luta silenciosa que ela travava para manter as aparências. Uma onda de admiração e respeito o invadiu. "Eu quero te oferecer uma promoção", Ricardo anunciou, observando a surpresa estampada no rosto de Mariana. "E um aumento significativo de salário. Você merece, Mariana, mais do que ninguém." Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Ela ficou sem palavras por um momento, processando a informação. "Ricardo, eu não sei o que dizer", ela gaguejou, a emoção embargando sua voz. "Não precisa dizer nada", Ricardo respondeu, sorrindo gentilmente. "Apenas aceite. É o mínimo que posso fazer para te agradecer por tudo que você faz por esta empresa." Mariana respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu aceito", ela finalmente disse, sua voz tremendo levemente. "Muito obrigada, Ricardo. De verdade." Ricardo se levantou e caminhou até ela, estendendo a mão. Mariana a apertou com firmeza, seus olhos fixos nos dele. "Você merece tudo de bom, Mariana", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Você é uma pessoa incrível, e eu tenho muita sorte de ter você na minha equipe." Ele viu a gratidão transbordando em seus olhos, e sentiu uma profunda satisfação em saber que havia feito a coisa certa. Ele havia reconhecido o valor de Mariana, não apenas como funcionária, mas como ser humano. E, naquele momento, Ricardo percebeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas sim nas relações humanas e na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Aquela promoção e aquele aumento eram apenas o começo de uma nova fase, tanto para Mariana quanto para ele. Uma fase de reconhecimento, valorização e, acima de tudo, de respeito mútuo. Eles eram uma equipe, e juntos poderiam alcançar muito mais. A partir daquele dia, Ricardo se comprometeu a enxergar além das aparências e a valorizar cada pessoa pelo seu potencial e pela sua dedicação. Ele sabia que a verdadeira força de uma empresa estava em seus colaboradores, e que investir neles era o melhor investimento que ele poderia fazer. Colchete que abre, colchete que fecha.
Ricardo começou a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Antes, o foco estava nos números, nos lucros, no crescimento da empresa a qualquer custo. Agora, ele via as pessoas, as histórias por trás dos rostos, as dificuldades que muitos enfrentavam em silêncio. Aquele encontro casual com a realidade de Mariana havia aberto seus olhos para uma verdade que ele, em sua vida de luxo e sucesso, havia ignorado por tempo demais: a desigualdade gritante que permeava a sociedade. Ele se tornou mais consciente das diferenças abissais entre o seu mundo e o de grande parte da população. Notava, nas ruas de São Paulo, a disparidade entre os carros importados que cruzavam as avenidas e as pessoas que lutavam para sobreviver com salários mínimos, entre as vitrines reluzentes das lojas de grife e a simplicidade dos lares nas periferias. Aquela realidade, antes distante e invisível, agora o confronteava a cada instante. A decisão de ajudar Mariana, que inicialmente surgiu como um gesto de reparação e alívio da consciência, transformou-se em um catalisador para uma mudança muito maior. Ricardo não queria apenas oferecer ajuda pontual, mas sim contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ele sentia que tinha uma responsabilidade, um dever moral de usar sua riqueza e influência para fazer a diferença na vida das pessoas. Assim, Ricardo decidiu criar uma fundação com o objetivo de apoiar projetos sociais e ajudar famílias carentes. Ele investiu uma parte significativa de sua fortuna na criação da fundação, contratando uma equipe de profissionais competentes e dedicados para gerenciar os projetos e garantir que os recursos fossem utilizados de forma eficiente e transparente. A fundação passou a apoiar diversas iniciativas nas áreas de educação, saúde, moradia e geração de renda, beneficiando milhares de pessoas em comunidades carentes de São Paulo e outras regiões do país. Ricardo se envolveu pessoalmente em muitos dos projetos, visitando as comunidades, conversando com as pessoas e acompanhando de perto os resultados do trabalho da fundação. Ele queria ter certeza de que seu dinheiro estava sendo usado para realmente transformar a vida das pessoas, oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Ele se sentia profundamente realizado ao ver o impacto positivo da fundação na vida das pessoas, ao testemunhar a esperança renascendo nos rostos antes marcados pela tristeza e pela desesperança. As histórias de superação e sucesso o motivavam a continuar investindo e ampliando o alcance da fundação, buscando sempre novas formas de ajudar aqueles que mais precisavam. A experiência com Mariana, que começou com um simples par de sapatos rasgados, o havia ensinado uma lição valiosa. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas sim na capacidade de amar, de se importar com o próximo e de fazer a diferença no mundo. E Ricardo estava determinado a usar sua riqueza para construir um futuro melhor para todos. A fundação de Ricardo começou a ter um impacto notável na comunidade local, reverberando por São Paulo e além. A visão inicial, que nasceu de um momento de vergonha e epifania, floresceu em uma organização vibrante, dedicada a elevar as condições de vida de inúmeras pessoas. Escolas foram construídas em áreas antes desprovidas de recursos educacionais adequados, proporcionando um ambiente de aprendizado seguro e estimulante para crianças que antes enfrentavam obstáculos quase insuperáveis para acessar o conhecimento. Os professores, cuidadosamente selecionados e treinados, se dedicavam a nutrir o potencial de cada aluno, oferecendo não apenas instrução acadêmica, mas também orientação e apoio emocional. Hospitais e centros comunitários surgiram como oásis de esperança, oferecendo cuidados médicos acessíveis e serviços sociais essenciais para aqueles que mais precisavam. As filas para atendimento médico, antes longas e desanimadoras, diminuíram drasticamente, e as famílias encontraram um lugar seguro para buscar ajuda e orientação em momentos de crise. Os centros comunitários se tornaram pontos de encontro vibrantes, onde as pessoas podiam se conectar, compartilhar experiências e construir relacionamentos duradouros. Cursos de capacitação profissional foram oferecidos, proporcionando aos adultos as habilidades necessárias para encontrar empregos estáveis e sustentar suas famílias.
Além disso, Ricardo estabeleceu um programa abrangente de bolsas de estudo, abrindo portas para jovens talentosos de famílias de baixa renda que sonhavam em cursar o ensino superior. Esses jovens, antes relegados a um futuro limitado por suas circunstâncias financeiras, agora tinham a oportunidade de perseguir seus sonhos e alcançar seu pleno potencial. Ricardo acompanhava de perto o progresso de cada bolsista, oferecendo orientação e apoio, e se sentia imensamente orgulhoso ao vê-los se formar e ingressar no mercado de trabalho. Ricardo se sentia genuinamente realizado e feliz em poder ajudar os outros. A riqueza que antes o definia agora era um meio para um fim maior: transformar vidas e construir um futuro melhor para sua comunidade. Ele se envolvia pessoalmente em cada projeto da fundação, visitando as escolas, hospitais e centros comunitários, conversando com as pessoas que eram beneficiadas e ouvindo suas histórias. Ele se inspirava com a resiliência e a determinação dessas pessoas, e se sentia grato por ter a oportunidade de fazer a diferença em suas vidas. Aquele sentimento de vazio que o assombrava havia desaparecido, substituído por um profundo senso de propósito e contentamento. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em acumular bens materiais, mas em compartilhar o que tinha com aqueles que precisavam e em construir um mundo mais justo e igualitário para todos. A fundação se tornou seu legado, uma prova tangível de seu compromisso com o bem-estar da humanidade. E ele sabia, com certeza, que essa era a maior conquista de sua vida. O tempo passou, e a dinâmica entre Ricardo e Mariana evoluiu de uma relação profissional para algo mais profundo. Eles começaram a compartilhar momentos fora do escritório, almoços informais onde discutiam não apenas trabalho, mas também seus sonhos e aspirações. Ricardo se sentia à vontade para falar sobre seus desafios pessoais, algo que raramente fazia com outras pessoas. Mariana, por sua vez, compartilhava suas preocupações com a família e seus planos para o futuro. A confiança mútua cresceu, e eles se tornaram confidentes um do outro. Ricardo começou a valorizar a perspectiva de Mariana sobre a vida, sua honestidade e sua capacidade de ver o mundo de uma forma diferente. Ele percebeu que Mariana tinha uma sabedoria que ia além de sua idade e experiência. Ela o ajudava a manter os pés no chão e a lembrar-se do que realmente importava. Mariana, por outro lado, aprendeu muito com Ricardo sobre negócios, liderança e a importância de acreditar em si mesma. Ele a incentivava a expressar suas ideias e a assumir novos desafios. Ricardo reconhecia o potencial de Mariana e a ajudava a desenvolvê-lo. Ele a via como uma parceira, não apenas como uma assistente. A amizade entre Ricardo e Mariana era genuína e forte. Eles se apoiavam mutuamente em momentos difíceis e celebravam juntos as conquistas. Eles riam, choravam e compartilhavam suas vidas um com o outro. A relação deles era uma prova de que a amizade pode florescer em qualquer lugar, mesmo em um ambiente de trabalho. Ricardo se sentia grato por ter Mariana em sua vida. Ela era uma amiga leal, uma conselheira sábia e uma inspiração constante. Ele sabia que sua vida era melhor por causa dela. Mariana também se sentia grata por ter Ricardo em sua vida. Ele era um amigo generoso, um mentor atencioso e um exemplo de como usar o sucesso para fazer o bem. A amizade deles era um farol de esperança e inspiração para todos ao seu redor. As pessoas viam a sinceridade da relação deles e se sentiam inspiradas a construir relacionamentos mais profundos e significativos em suas próprias vidas. A história de Ricardo e Mariana era uma prova de que a amizade pode transcender as barreiras sociais e econômicas, unindo pessoas de diferentes origens e experiências. Eles se tornaram melhores amigos, confidentes e parceiros na jornada da vida. Essa amizade seria a base para os próximos passos de ambos, influenciando suas decisões e moldando seus futuros de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Uma amizade improvável que floresceu em meio ao luxo e à luta, provando que o verdadeiro valor reside nas conexões humanas. Ricardo começou a perceber que seu maior legado não seria a fortuna acumulada ao longo dos anos, mas sim a diferença que ele poderia fazer na vida das pessoas ao seu redor. Aquele momento, a imagem dos sapatos rasgados de Mariana,
Havia sido um divisor de águas, um ponto de inflexão que o desviou de uma trajetória focada apenas no sucesso financeiro para um caminho de maior significado. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza residia na capacidade de impactar positivamente o mundo, de estender a mão àqueles que precisavam e de construir um futuro mais justo e igualitário para todos. A fundação que ele criou se tornou um farol de esperança para inúmeras famílias e comunidades carentes em São Paulo. Ricardo se dedicou incansavelmente a identificar as áreas mais necessitadas e a implementar projetos que pudessem gerar um impacto duradouro. Ele não se limitava a doar dinheiro, ele se envolvia pessoalmente em cada iniciativa, conversava com as pessoas, ouvia suas histórias e entendia suas necessidades. A construção de escolas e hospitais em áreas carentes foi um dos seus maiores orgulhos. Ele acreditava que a educação e a saúde eram direitos básicos que deveriam ser acessíveis a todos, independentemente de sua condição social. As escolas ofereciam um ensino de qualidade, com professores capacitados e recursos modernos, proporcionando aos jovens a oportunidade de desenvolver seu potencial e construir um futuro melhor. Os hospitais ofereciam atendimento médico gratuito e de qualidade, com equipamentos de última geração e profissionais dedicados, garantindo que as pessoas tivessem acesso aos cuidados de saúde que mereciam. Além disso, Ricardo criou um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos de famílias de baixa renda. Ele acreditava que o talento e a inteligência não deveriam ser desperdiçados por falta de oportunidade. As bolsas de estudo permitiam que esses jovens estudassem nas melhores universidades do país, abrindo portas para um futuro promissor. Ricardo acompanhava de perto o desempenho dos bolsistas, oferecendo apoio e orientação, e se sentia recompensado ao ver seus alunos se destacarem e alcançarem seus sonhos. Ricardo se tornou um exemplo de generosidade, compaixão e liderança. Sua história inspirou outras pessoas a se engajarem em causas sociais e a fazerem a diferença no mundo. Ele participava de eventos e palestras, compartilhando sua experiência e incentivando outros empresários a investirem em projetos sociais. Ele acreditava que o setor privado tinha um papel fundamental a desempenhar na construção de um futuro mais justo e sustentável. Sua mensagem era simples: a riqueza só tem sentido se for usada para o bem comum. Com 638 palavras, o legado de Ricardo transcendia os negócios e se perpetuava nas vidas transformadas pela sua generosidade. Mariana continuou a trabalhar com Ricardo, sua presença se tornando um pilar tanto na gestão da empresa quanto na condução da fundação que ele estabelecera. Aquele gesto inicial, aparentemente pequeno, de Ricardo, ao notar os sapatos rasgados e oferecer ajuda, havia desencadeado uma transformação profunda em ambos. Mariana, agora com uma segurança que antes hesitava em demonstrar, assumia responsabilidades cada vez maiores, inspirando outros jovens a perseguirem seus objetivos com garra e determinação. Ela não apenas desempenhava suas funções com excelência, mas também se tornava uma mentora, compartilhando suas experiências e incentivando o crescimento profissional de seus colegas. O impacto de Mariana ia além do ambiente de trabalho. Ela se tornou uma voz ativa em projetos sociais, defendendo a educação e a igualdade de oportunidades para jovens de comunidades carentes. Sua história pessoal, de superação e resiliência, ressoava com muitos, servindo de inspiração para aqueles que enfrentavam desafios semelhantes. Ela demonstrava que, independentemente das dificuldades, era possível alcançar seus sonhos com trabalho árduo, dedicação e o apoio de pessoas que acreditavam em seu potencial. Com o passar dos anos, Mariana encontrou o amor e construiu uma família. Casou-se com um homem que admirava sua força e determinação, e juntos tiveram filhos, a quem transmitiram os valores da honestidade, da perseverança e da importância de ajudar o próximo. Ela equilibrava com maestria sua vida profissional e pessoal, demonstrando que era possível ter sucesso em ambas as áreas com organização, planejamento e o apoio de uma rede de amigos e familiares. Mariana se tornou um exemplo de mulher moderna, independente e engajada, que não se contentava em apenas alcançar seus próprios objetivos, mas também se dedicava a fazer a diferença no mundo.
Sua jornada inspiradora mostrava que o sucesso não se mede apenas em conquistas materiais, mas sim na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. A semente plantada por Ricardo, ao oferecer ajuda a Mariana, havia germinado e florescido, transformando não apenas a vida dela, mas também a de inúmeras outras pessoas que se inspiraram em sua história. Ricardo, em seus últimos anos, contemplava o horizonte de São Paulo, as luzes da cidade tremeluzindo como estrelas distantes. A vista, antes um símbolo de seu poder e sucesso, agora evocava uma profunda sensação de gratidão. Não pelo império financeiro que construíra, mas pelas lições aprendidas ao longo do caminho, especialmente aquela que Mariana, sua antiga assistente, o ensinou sem proferir uma única palavra sobre isso. Lembrava-se do dia em que flagrou Mariana escondendo os sapatos rasgados. A imagem, antes um motivo de leve irritação, agora era um marco divisório em sua vida. Aquele instante o despertou para a realidade de tantos que lutavam silenciosamente, enquanto ele se perdia na futilidade do luxo e da ostentação. A verdadeira felicidade, ele compreendera, não residia nos bens materiais ou no reconhecimento social, mas na capacidade de fazer o bem ao próximo. O dinheiro, outrora seu principal objetivo, tornou-se uma ferramenta para aliviar o sofrimento e proporcionar oportunidades. A fundação que criou, impulsionada pela memória dos sapatos rasgados, transformou a vida de inúmeras pessoas, oferecendo educação, saúde e esperança. Mariana, por sua vez, ascendeu profissionalmente, tornando-se uma líder inspiradora para outros jovens. Sua dedicação e inteligência a levaram a posições de destaque na empresa e na fundação, onde sua voz era ouvida e respeitada. Casou-se, construiu uma família e realizou seus sonhos, sem nunca esquecer a humildade de suas origens e a importância de estender a mão a quem precisa. A história de Ricardo e Mariana transcendeu os limites da empresa e da fundação, tornando-se uma lenda na comunidade. Uma lenda sobre a importância de enxergar além das aparências, de valorizar as pessoas pelo que elas são, e de cultivar a empatia, a compaixão e a generosidade. Uma lenda que inspirou gerações futuras a buscar um mundo mais justo e igualitário, onde o sucesso fosse medido não pela riqueza acumulada, mas pelo impacto positivo na vida dos outros. E assim, Ricardo partiu, deixando um legado que ia muito além de seus bens materiais. Deixou um exemplo de transformação, de redenção e de amor ao próximo. Sua história ecoaria para sempre, lembrando a todos que a verdadeira riqueza reside na bondade do coração e na capacidade de se colocar no lugar do outro. A memória dos sapatos rasgados, outrora um motivo de vergonha, tornou-se um símbolo de esperança e inspiração para um mundo melhor. A lição final, portanto, era clara: não julgue o livro pela capa. A riqueza interior e o potencial humano se manifestam de formas diversas, muitas vezes escondidas sob a superfície. Cabe a nós abrir os olhos do coração e enxergar a beleza e a força que residem em cada indivíduo, independentemente de sua condição social ou aparência. A verdadeira mudança começa com um olhar compassivo e uma atitude generosa. Se você se emocionou com esta história inspiradora, convidamos você a se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que aquecem o coração e despertam a alma. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos espalhar a mensagem de esperança e transformação. E não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo na tela para assistir a outra história emocionante que vai te inspirar a fazer a diferença no mundo. Afinal, cada um de nós tem o poder de mudar o mundo, um ato de bondade de cada vez. A jornada de Ricardo e Mariana nos ensina que a vida é uma teia intrincada de conexões humanas, onde cada encontro tem o potencial de nos transformar e nos levar a um caminho de maior significado. Abrace a oportunidade de aprender com as experiências dos outros, de se colocar no lugar de quem sofre e de estender a mão a quem precisa. Lembre-se de que a verdadeira felicidade reside em fazer o bem, em amar incondicionalmente e em deixar um legado de esperança para as gerações futuras. Que a história de Ricardo e Mariana inspire você a viver uma vida mais plena, compassiva e significativa.
E, quem sabe, talvez um dia, a sua história também inspire outras pessoas a transformarem o mundo para melhor. Porque, no final das contas, é o amor e a compaixão que realmente importam. E assim termina a nossa história. Até a próxima!